E vamos começar o último episódio do ano do nosso podcast Feminismos e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seghese, tô aqui com a minha mãe, como sempre, a Simone Seghese. E hoje a gente queria fazer uma retrospectiva do nosso ano, né? Pra começar, pra primeiro a gente parar um pouquinho e olhar pra esse passado e tentar encontrar as conquistas que a gente teve, os ganhos que a gente teve, mas também os aprendizados que a gente teve, as frustrações que a gente teve, né? Então acho que é mais ou menos isso que a gente quer aqui hoje e, para além disso, falar de como vai ser o nosso 2024, que a gente já tem estruturado, né, mãe? É isso, como vai todo mundo? Prazer estar aqui novamente. A ideia do encerramento é justamente olhar para o passado com gratidão, com respeito ao trajeto que nós fizemos, mas também com a expectativa do futuro, planejamento de futuro, o que é que a gente quer para o nosso futuro. Então a gente vai brincar com essa ideia de que a gente tem que respeitar o passado, aceitar as frustrações dele e também inventar um futuro através da expectativa, já contando que vão ter alguns obstáculos e frustrações ao longo desse futuro. Algumas bifurcações, né, que a gente vai ter que escolher por onde caminhar, talvez voltar um pouco para seguir novamente, né? Eu acho que isso que é o mais gostoso da gente olhar para o nosso passado, a gente vê o que a gente fez, o que funcionou, o que não funcionou e como a gente consegue melhorar para o próximo ano, né? Não necessariamente só para o próximo ano, mas por a gente estar chegando em dezembro e por existir esse ritual, né, da gente finalizar algo para meio que a gente joga tudo fora no fim do ano para iniciar um novo ano, né? E eu acho que aqui a gente não quer jogar tudo fora, a gente quer aprender com o que ficou para iniciar 2024. Sim, é exatamente a ideia do respeito ao que passou, né? Eu acho que a gente olhar para a nossa história, não só para o ano anterior, mas para toda a vida anterior, tem a ver com isso, com você se cumprimentar pelo esforço que você teve, você também regozijar e curtir até os erros, porque os erros te encaminham para um lugar, né? Te levaram para algum pensamento, pelo menos, né? Sim. Até para um aprendizado, de repente, né? Então, a ideia dessa retrospectiva é isso. Não só se punir pelos erros, mas agradecer também pelos erros, pelos ensinamentos que esses erros trouxeram. Mas mais do que isso, também se homenagear. Porque a gente tem um olhar muito crítico sobre a nossa vida. Então, a gente quer perfeição, a gente exige a perfeição. Sim. E não precisa de perfeição, precisa da história. Não existe perfeição, né? Você pode até tentar, mas não existe. Eu, como uma boa neurótica obsessiva, tô tentando buscar a perfeição e não acho. Então desistam, né? Vamos tentar aceitar essa humanidade mesmo, né? Essa questão humana de viver, né? Da gente errar e reaprender, etc. Eu lembrei de 2 exemplos que aconteceram na minha vida, que você vai lembrar muito bem do primeiro, que é quando eu saí da faculdade, que eu montei meu consultório particular e aí eu tinha 2 pacientes que não pagavam, né, que eram gratuitos. 2 dias de formada, óbvio que ninguém ia me pagar, né, e aí o peso que foi aquilo pra mim e o nervosismo e etc. E eu lembro que depois de 1 ano do consultório, que eu mudei de sala pra uma sala maior, pra uma sala um pouco melhor, eu esqueci de olhar para esse meu crescimento. E eu só fiquei focando nas coisas negativas, que eu ainda não tinha uma quantidade de pacientes gigantescas, né? Mas quando eu comparava como eu saí da faculdade com esses 2 pacientes não pagantes, eu já estava ganhando muito, né? Então, o meu psicólogo, e eu agradeço eternamente ele por isso, mas ele me fez comemorar essa minha conquista de você tá caminhando, talvez não na velocidade como você gostaria, talvez não do jeito como você esperava, né? Então eu tive uma quebra de expectativa, mas que ao mesmo tempo eu tinha que comemorar aquilo que eu tinha conquistado, né? Que muitas vezes a gente esquece. E até esse percurso da faculdade, né? Porque eu lembro que os meus alunos lá do Mackenzie chegavam e falavam assim, no último ano, nossa, meu pai tá me pressionando, que eu já tinha que estar colocado. Quando você pega a tua carteirinha da OAB, é o seu dia 1. Né? Você teve a vida acadêmica toda, mas o teu dia 1 é quando você efetivamente pode começar a apresentar teu trabalho na rua. Sim. Então,
que expectativa é essa que a gente põe sobre nós e sobre os nossos filhos, de que no dia 1 da vida profissional… De tudo eu fico pensando, né? tudo. No dia 1 do ano de 2024, o que estão esperando já de você? Né? No dia 1 do seu aniversário, o que estão esperando de você desse novo ano? Né? E isso fica pesado quando você fecha ciclos, né? Por exemplo, as faculdades, por exemplo, os 30 anos, os 30 eu acho, né? que é um marco de que você já tem que estar independente. Que era aquela ideia do passado de meio de vida. A gente não tá mais no nosso meio da nossa vida, né? Hoje é 1/3 da minha vida, os meus 30 anos. Então tem muita coisa ainda pra vir depois, né? E aí é muito interessante com essa ideia do podcast, a gente fazer esse paralelo com a vida, com a nossa vida fora daqui, né, fora do trabalho, que as pessoas perguntavam muito pra mim, como tá o podcast? Ele tá sendo bem ouvido? E eu falei, sinceramente, eu nem sei. Às vezes eu entro lá e vejo quantas vezes ele foi Visualizações. Transmitido. Por quê? Porque o que eu acho legal é isso, é sentar aqui, tá aqui com você, estudar para isso e poder, numa eventualidade, encontrar uma pessoa, uma mulher que esteja precisando ouvir o que a gente está estudando, o que a gente aprendeu, de repente, ser útil para alguém. Então, eu não quero aquela quantidade de visualizações, eu quero que chegue na pessoa que precisa efetivamente. Então, se de repente uma pessoa escutar o episódio e para essa pessoa fez diferença, para mim eu tô bem sucedida. Valeu. Percebe? Então essa questão do sucesso é uma questão tão subjetiva, porque nesse mundo que nós estamos de exaltação, você tem que ter likes, cliques e não é isso que se trata. E se você não tem, significa que você não é bom. Sim, né? É a tua validação. Se a gente não tivesse… a gente não tem, mas a gente poderia pensar, né? Porque a gente não tem 1000 visualizações, a gente tem que parar de fazer o podcast. Não, a gente tá aqui e não vamos parar não, se é isso que vocês estão esperando desse episódio. Né? Porque eu acho que o que a gente quer com isso é divulgar conhecimento, colocar na internet uma nova ideia, né? Tentar olhar para as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que isso tá sendo super válido, né? A gente tá sentindo essa satisfação, talvez, né? Sim, e a gente entender que o nosso estudo, ele tá tendo uma utilidade, porque antes era eu e você conversando numa sala na hora do nosso almoço de domingo. Hoje a gente tá conversando juntas sobre as leituras que a gente faz, sobre os pensamentos que a gente tem, e a gente está dando uma possibilidade. Então é aí que é o lance. Onde você está pondo essa luz do sucesso? Essa intenção também, né? Que eu acho que a gente esquece muito da nossa intenção, que qual é a sua intenção aqui? Tá sendo atendida? Pronto, é isso. Sim. Isso é sucesso, né? Sim. Você se satisfazer com essas coisas que você mesmo está se propondo. Sim. E aí, então vamos passar pelas fases que nós tivemos aí. Vamos contar como foi o nosso ano aqui no podcast. Não deu um ano, né? Começamos em maio, acho que é legal a gente falar isso. E o primeiro episódio pra mim foi um dos mais especiais. Eu acho que é o mais terrível pra mim também. É o que eu mais odeio assistir. Acho que é muito importante a gente falar isso, né? O quanto a gente tava travada, o quanto era difícil pra gente. Eu tinha que fazer até um roteirinho, um script pra me sentir mais confortável e confiante de estar aqui. E hoje realmente é um bate-papo, né? Claro, com muito estudo por trás, mas não que a gente estude exatamente o que a gente vai falar aqui, né? São mais temas abertos, menos planejado. E aí, nesse primeiro episódio, a gente contou um pouco da nossa intenção aqui, né? O que a gente queria com o podcast. Então, o que mãe e filha querem com isso, né? Sim. O primeiro podcast, o primeiro episódio, foi como se a gente tivesse que a gente mesmo entender o que a gente queria com aquilo. Parece que a gente estava conversando mesmo para dentro, né? Por que eu tô fazendo isso? E por que isso faz sentido? A gente parar vários dias da nossa vida, porque não é só essa hora que a gente tá aqui, que a gente tá trabalhando. Isso é um trabalho para nós, porque exige responsabilidade. Muitos dos outros episódios, nós tocamos em temas que nós tivemos que dedicar meses ao estudo,
por conta dessa responsabilidade da informação que a gente transmite. Mas eu acho que o número 1 foi isso, né? Por que eu quero fazer isso? Por que isso faz sentido pra mim? Será que faz sentido pra mais alguém? E acho que o legal do primeiro episódio foi o desafio que a gente se colocou, né? De fazer algo totalmente diferente, que a gente não tava pronta, preparada, né? Pelo menos eu não tava me sentindo 100% preparada e tranquila pra fazer isso, que hoje já não é mais um incômodo, né? Então, como a gente também vai se acostumando, mesmo quando a atividade ou o objetivo que a gente tem é muito diferente do que a gente fazia, né? Eu acho que é um ponto legal da gente pensar. E eu acho que também um outro ponto que para mim foi muito impactante é que nós duas somos pessoas muito discretas com a nossa vida pessoal e a gente não publica muito o nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente pensa. Mas aqui, a gente acaba expondo muito a nossa relação de mãe e filha, a nossa relação com o amor, com relacionamentos. Com os nossos amigos. A gente conta muito de nós, que não é uma coisa fácil pra gente, porque a gente não tá acostumada com essa exposição, a gente não gosta dessa exposição. Só que nesses temas que a gente escolheu, é importante para nós essa verdade, essa transparência. Então, muitas pessoas começaram a falar para mim com uma intimidade, por exemplo, a Simone já entrou na Simonolândia de novo. Que legal. Porque as pessoas ouviram aqui e entenderam uma coisa que era lá de casa. E o rei, as pessoas chamam o Lucas de rei. E você de estrela. Por quê? Porque isso é uma exibição da nossa intimidade que a gente não estava acostumada a ter. Sim. Então, esse primeiro episódio parece que firmou para nós esse compromisso dessa transparência, dessa exposição mesmo intencional para que isso reflita em alguém de uma forma especial, que faça diferença na vida dessa pessoa. Né? Porque eu acho que também como um dos objetivos do podcast era a gente trazer para a realidade, né? Essa concretude. Então, o que a gente vive? O que a gente passa? Né? E aí a gente teve que abrir. Não faria sentido sem... Sim. Então esse primeiro episódio foi isso, foi um início pra gente, pro podcast, né, acho que um pontapé inicial que foi muito importante pra gente. Sim. E aí logo depois a gente passou pro tema das maternidades, com S, né, será que só temos uma forma de ser mãe ou será que temos milhares de formas de exercer essa maternidade, inclusive sem ser mãe, né, e aí pra continuar esse tema a gente trouxe a Renata Bueno, a advogada, a doutora Renata Bueno, que falou sobre a vida dela, né? E como foi para ela viver uma vida escolhendo não ser mãe, né? A gente estava em maio, né? Que é o mês das mães. Sim. E aí a gente escolheu dar uma redesenhada aí nessa filosofia do patriarcado, da obrigatoriedade aí desse útero funcionar sempre da mesma forma. E essa obrigatoriedade de ser mãe por conta dessa questão biológica, né? Sim. Depois falamos sobre um dos episódios que eu mais gostei, acho, que a gente estudou muito, a gente já vinha falando muito sobre isso dentro da nossa casa, que é Quando Deus Era Mulher, né? Tem um curso maravilhoso, livros maravilhosos que a gente deixou também nas descrições dos episódios, que guiaram um pouco esse nosso pensamento pra gente voltar pro passado e olhar para aquelas sociedades matrilineares, né? Para quando as deusas eram adoradas e cultuadas, né, na nossa sociedade, que hoje em dia a gente meio que esquece que isso aconteceu, né? Quando você tinha uns 15 anos, eu comecei a trabalhar nesse livro aí. E ele fala muito sobre essa mulher natural, sobre essa mulher instintiva, animal, né? Selvagem. E daí a gente começou a buscar esse apoio, essa natureza da mulher, também na mulher deusa, né? No período grego e até antes do período grego. Então, são episódios que a gente gosta muito e nós vamos voltar muito a falar disso ainda, viu? Esse 2024, não vou dar spoiler. Isso. Depois a gente teve que falar de quem é o corpo da mulher, né? Pra gente pensar um pouco isso. O corpo da mulher é da mulher? Ou ainda é da nossa sociedade, ainda é do homem, né? Fizemos até a relação com a maternidade. Somos obrigadas a ser mãe? Ou a gente pode escolher, né? Sim. O quanto a gente pode falar não, né?
Sim. Para o uso do nosso corpo. E não é só o corpo físico, pôr a mão no meu corpo, no meu peito, não é isso só. É o quanto as pessoas usam a mulher, o corpo da mulher como a cuidadora, como aquela guardiã das emoções e tal. E de repente eu não quero estar nesse lugar, não quero estar nesse papel. Então eu quero ser dona de mim. Ninguém vai me usar como cuidadora dos idosos da família. Ninguém vai me usar, entendeu? Foi por aí, mais ou menos, que a gente pensou. E aí, para continuar esse tema dessas questões, a gente teve que falar um pouquinho das ondas do feminismo, né? Que tiveram total relação pra gente começar a poder se olhar como um sujeito igual aos homens, né? E não dessa forma aí como a gente foi vendo na nossa sociedade. Então a gente falou das 3 ondas do feminismo, também vamos voltar nisso, porque eu acho que faz parte da nossa vida, né, mãe? Faz parte da nossa história hoje, a questão dos feminismos. Sim. Né? Nós trabalhamos essa autora aqui, que nós vamos falar muito dela de novo. É uma estudiosa sobre a criação do patriarcado e o despertar da consciência feminista, né? Então a gente vai trabalhar isso ainda em 2024, que trouxe muita informação para a gente, informação histórica importantíssima. Falamos um pouquinho das relações de poder. As relações de poder, nós trabalhamos essa divisão cultural mesmo, né? Sim. Entre os desejos e quereres e quem tem acesso aos próprios desejos. Quem pode ter acesso, né? Aí entramos em agosto e não podíamos deixar de falar do Agosto Lilás, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que tem tudo a ver com uma parte do nosso 2024 que a gente está planejando, né? Que a gente teve que parar e olhar para as violências contra as mulheres, porque todo mundo sabe, mulheres morrem e muito simplesmente por serem mulheres, né? Então paramos um episódio para falar sobre isso, para olhar sobre isso, para trazer dados, que foi até um episódio que assustou, né? Porque a gente trouxe dados bem pesados, dados que fazem a gente pensar e olhar para nossa sociedade, mas que são de extrema importância. Nesse episódio também a gente deixou todos os canais de comunicação para você, mulher que está precisando de ajuda por estar passando por uma violência, né? Então, se você volta lá no nosso episódio do Agosto Lilás, que você vai ter todas as informações lá. E qualquer coisa pode chamar a gente também, que a gente está sempre à disposição, né? Depois passamos para as mudanças de hábito, que também foi um episódio muito legal e muito importante, né? Foi um episódio também muito visto, muito comentado. Sim. E aí que tem toda a relação também com essa finalização de ciclo, né? Sim. Entramos em setembro e tivemos o episódio do Setembro Amarelo com o nosso querido Serginho, que nos ajudou e trouxe muito conteúdo para o nosso episódio, né? E setembro, aniversário dessa maravilhosa, falamos também sobre o envelhecimento e como é para você essa comemoração do seu aniversário e como é importante para você, né? Pensamos um pouquinho a questão dos elogios e se eles são sempre positivos ou se também existe elogio negativo. E a dependência que a gente tem desse aplauso, né? Então hoje que a gente já começou falando disso, de quanto você olha para o teu passado, né? E se congratula, se homenageia, parabeniza. De repente, você tá esperando isso de alguém? Sim. Quem ainda não viu esse episódio, nesse momento é legal dar uma recapitulada. Sim. Depois recebemos a Marta, psicóloga maravilhosa, que veio falar e pensar com a gente sobre amor, né? A gente se embasou no livro da Bell Hooks. Bell Hooks trabalha muito tudo sobre amor. É maravilhoso o livro. O livro é fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente daquelas que estão pensando em educar. Os educadores, por exemplo. Todos os educadores, pais e educadores em geral. É um livro fundamental para a vida. Falamos um pouquinho das amizades, de como mantê-las e de como elas são importantes pra gente. De como também tem essas questões desses ciclos, né? De deixar morrer certas partes pra gente conseguir manter coisas que nos fazem bem, mas também deixar de lado aquilo que precisa ficar para trás, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. E aí entramos no nosso episódio, que eu diria um dos mais difíceis, que foi o do aborto, né? Com a Karina, psicóloga também, que foi maravilhoso. Trouxemos muitos dados, sim, né? Mas também não foi fácil pra gente trabalhar e pensar sobre esse tema. E aí eu acho que é interessante a gente contar que nós tivemos que desprezar um dos episódios que nós gravamos sobre o tema porque a gente não se sentiu seguro o suficiente.
para falar disso, sabe? Para nós também é um conflito, uma dor, uma preocupação com quem está ouvindo. Então esse episódio foi realmente um episódio muito difícil para a gente trabalhar. Pra gente também pensar como que ia soar na cabeça das pessoas aquilo Sim. que a gente tava falando, né? E aí o nosso último episódio que saiu é o dos relacionamentos longos e de qualidade, por conta de alguns questionamentos que a gente teve, né? Mas então vocês não acreditam no amor, é isso? Vocês são duas loucas que vão viver sozinhas pra sempre, que não querem nenhum homem, né? E vieram esses questionamentos que a gente achou muito legal abrir pra gente explicar o nosso ponto de vista também, né? E de novo, abrindo a nossa intimidade e falando de coisas que talvez a gente não falasse fora daqui, né? Sim, os relacionamentos amorosos permeiam a nossa vida, minha e da Thaís, mas também ligados a outros tipos de amor, né? Sim. Não só o amor de um casal, por exemplo. Sim. E aí a gente foi estudar os relacionamentos longevos para ver cadê? Que a gente queria, Onde né, eles estão? relacionamentos que De funcionam qualidade, porque longevo qualidade tem. e a longo prazo, né? Então eu acho que… E aí a gente chegou aqui hoje. Então foram 17 episódios, é isso? Sim, E hoje 17. estamos aqui com o 18º episódio pra Não, gente… acho que esse é o 17º. Ah, esse é o 17º. 17º. Pra gente finalizar esse ano e encerrar esse ciclo e poder começar a planejar o nosso próximo ciclo, né? E é disso também que a gente queria falar, desses encerramentos de ciclo, né? E de como a gente precisa deixar coisas para novas coisas nascerem e se preparar para novas frustrações, né? A ideia é que a gente comece a trabalhar as nossas expectativas. Tem até um professor que chama Victor Vron, ele desenvolveu uma teoria da expectativa. Ele diz que a expectativa, ela é um motor. A expectativa, ela nos movimenta em direção a. Então, sem a expectativa, que funciona mais ou menos como um plano, você não teria motivação para seguir para lado nenhum. E eu concordo, eu acho que tá certo. Só que eu acho que a gente também tem que olhar para a expectativa pensando numa frase que eu falo para vocês desde que vocês têm, acho que, 5 anos. Na vida, as coisas dão mais errado do que certo. Na vida, vai mais dar com o burro na água do que sucesso. E aí, quando eu der com o burro na água, o que eu faço? Eu paro, fico sentada chorando? Ou eu olho para aquilo e falo… Ainda há interesse? Ou opção 3, eu sento e choro e depois penso. Eu sento e chora e depois pensa. Eu ainda quero isso? Então, se eu ainda quero isso, eu vou fazer de novo, eu vou tentar de novo. Ou aquilo perdeu sentido, eu não quero mais. Então, despreza e segue de outra forma, porque nesse percurso, as coisas vão se modificando. E às vezes, quando você acha que você queria aquilo, você já não queria mais. Então, essa frustração, esse erro, esse desgaste, é uma coisa natural da expectativa. A gente não pode falar, eu sou azarada, eu sou… A Simone tem a estrela na testa e eu não. Sim. Não, eu insisti no que eu queria e perdi um monte de batalha, sim, milhares de batalhas. E talvez um monte dessas batalhas que você perdeu, você nem queria mais estar lutando. Nem queria. Né? Ontem foi aniversário de um amigo meu de 31 anos. Eu que brinco com ele que ele fez 32 porque ele não gosta de ficar mais velho. E a gente tava conversando disso, né? Desse jeito como ele lida com o aniversário dele. E aí eu falei, porque você achou que com 30 anos você já ia ser milionário, né? E ele falou, sim. Eu falei, então, eu imaginava que com 27, que foi a idade que a minha mãe me teve, eu já ia ter meus filhos, eu já ia ter meu marido, eu já ia estar casada com a minha casa, meu carro e parará. Eu nem quero isso hoje. Então, eu poderia estar sofrendo por eu não ter conquistado um sonho de criança. Mas quem disse que esse sonho de criança ainda me acompanha? Sim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que você tá falando. Da gente parar a todo momento, né? E não só quando eu chegar nos meus 30 anos. A todo momento e me questionar, mas o que eu quero agora? Né? Porque pode ser que eu esteja sofrendo por uma coisa que eu nem quero mais. Sim. Que eu nem precisaria estar sofrendo, né? Sim. São alguns planos que a gente vai fazendo ao longo prazo, né? E que acabam perdendo sentido no meio do caminho e você não se dá conta daquilo, você ainda está correndo atrás daquela cenoura e não é mais o que eu quero. Sim. Né? O Freud, ele deixou uma frase… Grande Freudão. Grande vovô Freud.
Um dia, em retrospecto, os anos de luta parecerão os mais bonitos. Então, quer dizer, o caminho, o que você se programou para fazer, que é o legal. O tesão não é você chegar lá e fazer, o tesão é o caminho. E eu sou essa empolgada. Eu sou essa empolgada com a vida. Eu quero o meu todo dia, eu quero o meu leão diário, eu curto isso. E de repente, quando eu bato a minha bandeira em tal ponto, de repente eu já flexibilizei aquilo. Então eu acho que agora, nesse final de ano e na programação do ano novo, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de proteção. Ter a sua expectativa, fazer sua lista de desejos, fazer sua lista de intenções, né? E tudo bem, com leveza, vai acompanhando aquilo, mas claro que em um momento ou outro, essa lista, talvez em janeiro, dia 30 de janeiro, você já tenha talvez que dia 2 de janeiro. Porque a nossa vida é movimento, é isso, é essa bagunça de todo dia, né? Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero mais, não faz mais sentido, perdeu a graça, né? Então eu acho que é a gente entender que a gente vai se frustrar, porque as nossas expectativas é como se fosse um conto de fadas. Na nossa cabeça, essa fantasia, essa imaginação é um conto de fadas, né? Ninguém vai sentar para planejar 2024 e vai escrever me frustrar 10 vezes por mês. Não. Você vai escrever ser muito feliz, comprar minha casa, emagrecer, ir pra Grécia, ganhar dinheiro, ir todo dia na academia, né? E o quanto também dessas metas impossíveis macro também não aumentam essa frustração. Então, você não vai todo dia na academia. Eu sei que você não vai. Por quê? Porque é impossível ir todo dia na academia. Vai acontecer alguma coisa que um dia você vai deixar de ir. E isso não significa nada. Né? É no dia seguinte acorda e deu pra ir, vai. Eu acho que pode aparecer o sofrimento quando essa quebra de expectativa acontece, né? Não é, eu não preciso não sofrer. Não, eu queria tal coisa. Né? Eu até dei o exemplo pra ela antes de começar o podcast do Natal. Eu estou esperando um presente de Natal da minha mãe. Eu estou. Já ganhei um, tá, gente? Mas eu tô esperando outro. Pode ser que não aconteça. Né? E aí, como que eu vou lidar com isso? Né? Se pra mim é muito importante um presente, talvez seja mais interessante eu sair comprar o meu presente e colocar embaixo da minha árvore, né? Ou até falar pra você, mãe, tô esperando um presente, hein? Vai me decepcionar nessa não. Agora, e se mesmo assim não vier? Né? Como que eu vou lidar com essa quebra de expectativa? Sim. Eu tô lendo um livro que eu tô apaixonada, que chama Noites Gregas, do professor Cláudio Moreno. E ele conta uma história de uma caverna que foi descoberta na França, no sul da França. Não vou nem tentar falar o nome da cidade. E essa caverna, ela estava submersa. E o lago começou a secar, então os arqueólogos começaram a fazer o trabalho de análise e eles perceberam que tinha muitos desenhos na parede da caverna e começaram a tirar o restinho da água que tinha, drenar aquele restinho de água e descobriram no chão da caverna pegada de crianças de 10 mil anos, 3 crianças de mais ou menos 10 anos de idade e um ancião que estava um pouquinho à frente delas, então as pegadas acompanhavam. E eles perceberam depois, analisando tudo aquilo, que aqueles desenhos eram uma iniciação para aquelas crianças. O quanto aquele ancião estava preparando aquelas crianças para o mundo que elas iriam enfrentando no dia seguinte como adultas. E aí, esse mesmo professor, Cláudio Moreno, ele vai buscar Hannah Arendt, que fala sobre essa necessidade que nós, educadores, porque todos somos educadores, nós como profissionais, nós como pais, nós como cidadãos. Empresários. Nós somos educadores. Então, nós como educadores, nós temos que começar a preparar os nossos educandos, nossos filhos, nossos alunos, a entender o mundo de hoje. E parar de olhar lá para o futuro. Porque o futuro a gente não sabe como vai ser, a gente sabe como é agora. Então, e ir lá pro muito passado também, né? Ensinar o hoje.
o hoje. Por quê? Porque como se essas crianças de 10 mil anos atrás fossem agora sair daquela caverna, e o que eles vão enfrentar? Olha, tem um predador, olha, tem um frio extremo, olha, o alimento só fica disponível do mês tal ao mês tal. E a gente não faz mais isso. Por quê? Porque o nosso ancião, a nossa pessoa mais velha, ela meio que foi descartada. E o hoje a gente não está preparado para viver. Por quê? Porque a gente está vivendo no amanhã. A gente está sendo preparado para o amanhã. Meu filho vai fazer 3 línguas, meu filho vai... Nem sei se isso vai ser necessário daqui a 10, 15 anos. Exatamente. Então, a gente tem que, nesse momento da expectativa, tomar muito cuidado em não viajar longamente para destinos lá no futuro, que esse futuro pode não chegar, ou quando chegar, ser absolutamente diferente do que você queria, você queria. Então, você olhar muito para o futuro, e você vai poder falar muito mais disso, faz você desprezar o teu medo presente, faz você desprezar a tua angústia. Faz você sair daqui, né, do agora. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir explicar essa diferença entre não fazer planos, que é terrível, sim, e você não ficar vivendo no futuro, que é tão terrível quanto. Né? Então, a ideia é, claro que a gente tem que se planejar, é claro que a gente tem um planejamento para o nosso podcast do ano que vem, né? Mas quão planejado? Né? E o quanto a gente tá apegado a esse planejamento. Qual o espaço para desestrutura, né? Para os outros caminhos, para o movimento da vida, né? Então, eu tô lembrando quando eu prestava residência. Eu tinha que ter um planejamento, né? Eu comecei a estudar 2 anos antes da prova que eu ia fazer de verdade. Entre essa prova eu tinha uma outra prova teste, etc. Tem que ter um planejamento. Agora, eu não posso também me lançar daqui pra lá, pra já estar vivendo há 2 anos na frente quando eu passar nessa residência, porque pode ser que eu nunca passe, né? Então, hoje em dia eu nem sei se eu quero mais, né, essa residência. Então, acho que é essa a questão, é a gente conseguir estar aqui agora no presente, que eu abro até um parênteses, porque parece algo tosco, não autoajuda, científico e total coach autoajuda, mas não é. Quando a gente tá aqui, a gente tá sentindo, a gente tá no momento, né? Eu gosto muito da ideia de que no futuro tem ansiedade, no passado tem angústia, né? Então, quando a gente tá presa lá no passado, a gente fica angustiado, meio sem saber até como nomear aquilo que a gente tá sentindo, né? E no futuro a gente fica ansioso. Então, quando eu passar porque quando eu tiver meus filhos, porque quando eu casar, tá, mas o que você tem hoje? Como que você tá hoje? Hoje você quer casar e ter filhos? Né? Eu acho que é esse o movimento que a gente tem que fazer no nosso 2024, nessa nossa virada de ciclo agora, de 2023 para 2024, pra gente entender isso, que nem sempre essa quebra é tão terrível assim, né? Que às vezes faz parte de tudo isso. Né? Sim, eu tenho usado sempre o exemplo dos pais que estão com filhos pequenos e estão preocupados como eles vão fazer para pagar a faculdade desses filhos. E aí, no momento em que aquelas crianças estão em casa, eles estão loucamente trabalhando e simplesmente não veem aquela criança crescer. Então, tão preocupados que eles estão em como essa criança vai ser custeada, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso somar dinheiro para isso, não tem tempo, não param para curtir esse filho. Não presta atenção no agora, que é essa criança pequena vivendo e pedindo. Por quê? Porque, digo mais, esse fim de história aí pode ser essa criança com 18 anos falando, eu não vou fazer faculdade. Não vou fazer faculdade. Muito provavelmente a faculdade vai ter outro peso lá num futuro. E também, outro dia eu estava conversando com uma amiga que está com a mãe já em uma doença muito avançada e ela está perdendo essa mãe. Então ela está sofrendo tanto agora pela perda da mãe, que ela falou pra mim, eu chego lá na casa dela e eu não consigo conversar, eu não consigo ouvir as histórias dela, eu não consigo... E eu falei pra ela, é um momento precioso. E esse momento é um momento precioso de você
parar de sofrer com o que vai acontecer, porque morrer todos nós vamos, e pode ser que a sua mãe não morra amanhã. Demore 10 anos, exato. E você tá perdendo esse tempo precioso de sentar e falar pra ela, me conta a história da tua vida, como era, o que você ainda gostaria de fazer. Tirar algumas dúvidas, ou até falar dessa dor dela, né? Mãe, tá muito difícil pra mim te ver desse jeito, eu queria tá sei lá o quê, né? Mas ela perde esse momento. Claro que não é a coisa mais fácil do mundo, Sim, você óbvio. se desligar de um futuro ruim que Mas tá próximo. Mas é esse o ponto, não é se desligar. É aceitar essa questão. A minha mãe vai morrer, a minha mãe também vai, eu também vou. Todo mundo aqui vai morrer, né? Infelizmente é assim que é. Agora, como que eu vou lidar hoje com esses meus medos, com essas minhas angústias, com essas minhas ansiedades, né? Como eu posso agora, no presente, melhorar isso, né? Aproveitar. Né? Aproveitar. Eu lembrei de um caso que eu atendi há um tempo atrás, que um dos pontos mais marcantes para o paciente foi a última conversa que ele teve com o pai no leito de morte, algo que ele queria ter falado a vida inteira pro pai. Que eles não conseguiram fazer nisso no último momento, que também foi importante, teve um momento. Sim. Não ficou na imaginação, né? Então ele conseguiu sair de todo aquele medo futuro que ele tava para estar ali com o pai e conseguir abrir o que ele queria abrir com aquele pai, né? Enquanto ele ainda tinha tempo, porque o tempo acaba, né? Então eu acho que a gente faz isso com tudo na nossa vida. Quando a gente tá se apaixonando por alguém, ai, mas vou me jogar de cabeça, ai, mas tô com medo, ai, mas... Aí passa 2 meses, acaba e você não foi viajar com quem você queria porque você tava com medo de ser cedo demais. Vale a pena? Sim. Né? Ou dali 2 meses você morre e você não fez a viagem que você queria ter feito. Valeu a pena? Sim. Né? Então, é claro que esse futuro, essas ansiedades, e o passado, as histórias que a gente viveu vão estar influenciando a gente, tocando a gente, né? Mas é importante a gente tentar se separar nesse sentido de, eu tô com medo, mas o que eu vou fazer agora com tudo isso que eu tenho, né? Sim. Essa encruzilhada que às vezes aparece no nosso caminho e que você tem que ponderar. Então, é um plano. Acho que a ideia é essa, de hoje. A gente montar o nosso plano, já contando que algumas eventualidades vão acontecer ao longo desse tempo todo. Deixando algumas brechas para essas eventualidades, né? E entendendo que isso não é uma coisa na tua vida, não é uma maldição que recaiu sobre você. É que o universo não tá para te atender. Tem coisas naquele movimento que escapam do nosso poder. Tem situações, uma doença, uma demissão, um rompimento de relacionamento que você não contava. Eu casei pra viver a vida inteira casada. Mas não. Mas vem a vida, bebê. E tipo, não vai falar o que o Serginho fala, viu, gente? Não posso. O YouTube tá me banindo porque eu falo muito palavrão. Mas eu acho que olhei pro livro e eu queria ler isso, e eu acho que tem muito sentido agora, né? Porque esse livro é maravilhoso, gente. Mulheres que Correm com os Lobos. Outro dia eu tava falando que é um livro pra mulheres, mas aí eu reli e não é um livro pra mulheres, é um livro pra todo mundo, né? E ela traz em uma dessas histórias, ela é uma junguiana, então ela fala um pouco através de algumas metáforas, de alguns arquétipos, né? Ela faz algumas associações nesse sentido. Mas é um livro muito gostoso de ler, muito difícil. Ele é difícil, e aí as pessoas acabam desanimando. Porque acham que é uma coisa boba, né? Mas ela tá fazendo essa analogia. Mas é importante demais, e tem que ir com paciência, com calma. Até você podia mostrar um pouco o livro. Porque eu acho que ninguém vai reconhecer essa capa, porque essa é a capa velha, né? Eu vou contar a história que eu acho que é muito legal. Esse livro, a minha mãe comprou em 2000. Eu tinha 5 anos, eu sei porque ela anotou. E ela, quando foi começar a ler, quer contar você? Que você não conseguiu entender e deixou guardado? Eu comecei a ler, achei muito difícil e deixei guardado. Depois de uns anos, eu peguei de volta o livro, porque eu achava que era importante demais trabalhar isso com a Thaís. Porque eu sempre tive essa coisa, presta atenção nisso daí, gente. Eu tive essa coisa de achar, querer planejar até a hora que eles estivessem adultos. Eu quero fazer um parênteses, não é tive, é tenho, no presente. Ela foi viajar semana passada, ela me falou até o que eu tinha que fazer com o meu carro. Eu tenho. Caso ela morresse, tem uma doença, ué.
E mental, no caso. E aí eu pensava, meus filhos, se eu morrer, como é que vai ser? Como eles vão saber o que eu pensei sobre as coisas? Como eles vão buscar meu conselho? Em quem eles vão buscar meu conselho? E aí eu fiz um livro para cada um. Eu fui lendo e fui colocando minhas impressões sobre as coisas. Filha, presta atenção nisso. Pro Lucas também. Estrela, leia esse capítulo muitas vezes e o ensine ao maior número de pessoas, principalmente para as minhas netas. Entendeu? Que ela, coitada, ficou marcada pra ter neta. Se ela tiver neto, eu já penso. Frustrei minha mãe. Não dá. Exato. E aí ela traz, né, nessa história em específico, que eu quero ler uma parte pra vocês, ela traz essa ideia do ciclo, da vida, morte e vida, ela vai chamar, né, que são esses ciclos de encerramento e disso que a gente tá falando, do quanto é importante a gente deixar pra trás algumas coisas, deixar morrer algumas coisas, né, pra deixar viver outras. Então eu queria ler pra vocês essa parte do livro, deixa eu achar. Aqui. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, de desenvolvimento, de declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos. Possui essa característica de agitação, hesitação e, novamente, agitação. Diferente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento ou de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem, e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. E aí ela traz que entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida, da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência, para ficar junto do outro e viver por muito mais tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar. Como veremos, teremos de dormir com a morte. A mulher esqueleto é também chamada de morte, e nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num de seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Na vida, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e de um ciclo terminar. Então esse é o comecinho, né, desse capítulo da Mulher Esqueleto, do livro da Clarissa Pinkola Estés, Mulher que Corre com os Lobos. É isso. Na vida tem vales e colinas. Na vida tem vales... Picos e vales. Picos e vales. E aí ela grifou essa frase, gente, escreveu: pelas deusas. Tem essas carinhas... Uma risadinha, lagriminha. E aí eu acho que a gente queria finalizar esse episódio com um questionamento, né? Quais coisas vocês tiveram que deixar morrer? Né? O que teve que ficar lá atrás para vocês conseguirem seguir agora para 2024? Né? O que será que a gente tem que deixar morrer em 2023 pra gente seguir melhor em 2024? E quem? E não só pessoas, mas internamente. O que eu tenho que deixar morrer em mim pra eu conseguir seguir mais leve, pra eu conseguir seguir do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, do jeito que eu espero, né? Eu acho que eu finalizaria assim. Quais pessoas a gente tem que tirar, né? Porque por maior o vínculo que a gente tenha com algumas pessoas, essas pessoas são... deletérias, fazem mal para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, de repente, a gente ouve muito, né? Os meus pais, os meus filhos. Claro que você
não precisa eliminar totalmente, mas você tem que tirar essa influência ruim da tua vida, talvez. E deixar morrer sem dor, né? Sem peso. Não sem dor, sem sofrimento. Né? Mas é isso, talvez dessa forma não funcione mais, né? Quem sabe de outra forma. E esses rompimentos, às vezes, ressignificados, vão fazer sentido lá na frente. Então, o teu emprego que você perdeu, o teu marido que foi embora, a tua, né? A tua irmã com quem você brigou, sei lá, algum amigo impactante. Como eu vou ressignificar? Como que eu vou olhar para essa sociedade que acabou, né? E entender que é isso. Picos e neblinas e picos e sóis e vales. Chuvas isso. E sóis. Trovoadas. Né? E eu acho que é essa a ideia, né? Sentar aí com você mesmo nesse final de ano, pensar como foi, com carinho, com esses parabéns que a gente foi falando, né? Com essas autovalidações, autoafirmações, para que você olhe para o seu caminho de uma forma gostosa. O que eu brinco com os meus pacientes é: como você contaria a sua história se você fosse outra pessoa? Vamos tentar colocar em terceira pessoa. A gente é muito mais carinhoso com o outro do que com a gente mesmo, né? Então vamos tentar ser carinhoso com a gente mesmo. Vamos tentar olhar com carinho para tudo que a gente passou. E aí se lembre, metas inalcançáveis e impossíveis são centros de frustração, né? Senta com você e seja o mais sincero possível. O quanto você vai se dedicar a determinadas coisas e o quanto você vai deixar de brecha para essas frustrações irem aparecendo, para essas quebras de expectativa irem aparecendo, né? Muito bem, mas nós já fizemos planos 2024. Como sempre, já fizemos. Sempre. Eu queria convidar vocês para acompanharem a gente em 2024, que a gente quer falar muito sobre esse livro. Sim, né? Porque eu voltei a reler isso e agora tô atravessada, incomodada, não sei como eu posso dizer, por isso. Sim. Né? Sendo tocada por isso. Os temas vão despertando emoções e aí a gente vai dividir isso com vocês. A gente quer falar também sobre rituais, os rituais das mulheres, né? A roda de mulheres, rituais antigos, rituais das deusas. Pensar um pouquinho a questão da menstruação e de como a gente olhava para tudo isso, né? Sim, a gente quer falar também sobre a sexualidade, vamos trabalhar esse livro aqui, que é muito importante, da Margarete Rago, ela é a coordenadora desses estudos. Nós vamos também lançar um curso de formação, nós temos sido convocadas por empresas para falar sobre assédio sexual, assédio moral, violência, importunação sexual. E a gente tem até uma carteirinha. E a gente vai fazer esse curso para formar multiplicadores que vão atuar com uma especialidade jurídica e de psicologia para levar às empresas esse conteúdo. Então é profissionalizante o curso. E nós estamos capacitação, capacitação, né? Gente, profissionalizante. A ideia mesmo. Se cada lugar, se cada empresa, se cada restaurante, se cada instituição tiverem pessoas que saibam lidar e que estão preparadas para isso, para lidar com a mulher e as violências que acontecem com a mulher, não só com a mulher, LGBTQIA+, né? Sim, se a gente pode pensar todo mundo. Sim. A gente consegue cuidar um pouquinho mais da nossa sociedade, né? Então essa é a ideia, capacitar as pessoas para que elas consigam cuidar umas das outras. Mas aqui, gratuitamente, nós vamos trazer também sobre protocolos de segurança para estabelecimentos públicos, por exemplo, hotéis, restaurantes, bares. Nós vamos falar também um pouco sobre assédio moral e assédio sexual, um dos episódios. Nós vamos trabalhar essa ideia dessa disponibilidade do corpo da mulher. Nós vamos voltar naquele acesso fácil que os homens têm através do tema estupro. Isso. Então a gente quer começar a aprofundar. Já trabalhamos num ano inteiro sobre o porquê nós chegamos até aqui. Agora nós vamos começar em 2024 a entender quais são as políticas efetivas para a gente começar a solucionar os problemas que foram contraídos aí ao longo de toda a história. E o porquê que a gente deixou morrer, como diz a Clarissa, a nossa mulher selvagem, né? Cadê?
essa mulher que grita, que tem uma intuição, que tem desejos. Vamos reviver essa mulher e retomar ela no ano de 2024. É isso, muito bom. Que as festas sejam lindas para todos vocês. Façam a programação. Mandem aqui o que temas. vocês querem, o que vocês querem ver, o que foi legal, o que não foi legal, o que a gente joga fora, o que a gente mantém, né? A gente quer saber de vocês, a gente agradece a todos que estiveram aqui com a gente em 2023, queremos muitos de vocês em 2024 e a gente tá esperando um ano maravilhoso, com muitas expectativas, mas também algumas brechas pra gente ir modificando ao longo do tempo. Né? Então essa é a ideia de hoje, a gente vai vendo como isso vai acontecendo em 2024. Obrigada por você que acompanhou até aqui, um beijo e até mais, até o ano que vem.